E o instrumento consórcio, ele para mim foi uma dádiva na minha vida, continua sendo. Porque o consórcio, ele carimba o dinheiro que nós estamos guardando. Ele é um instrumento pronto já. O consórcio fez parte integrante da minha independência financeira. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sim, Pode Não. Eu sou Regina Singilo, vice-presidente da ABAEC, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, mas também pode ser uma poderosa ferramenta no planejamento financeiro. O impacto do consórcio na organização financeira pessoal. Para isso, nós contamos com a presença de um especialista no assunto, que é o Reinaldo Domingos. Ele é PhD em Educação Financeira, autor de diversos livros sobre o tema e presidente da ABFIM. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Eu quero aqui já agradecer você, Regina, também a nossa Silvana, que eu sei que ela não pôde estar aqui também com a gente para bater esse papo gostoso. Infelizmente hoje não pôde. Mas um beijo grande, né? Nessa menina tão inteligente, tão missionária do mundo do consórcio também, né, Rê? Como você também. E agradecer aos nossos ouvintes já de pronto, poder aqui estar contribuindo, né, pro Pode Sim, Pode Não. Vamos saber que esse Pode Sim, Pode Não pode trazer dentro desse universo, quando o assunto é dinheiro, junto ao consórcio e junto a sonhos. Como é que a gente trabalha isso de uma forma mais sustentável, falando financeiramente, e de uma forma que a gente possa trazer conhecimentos para que nossos ouvintes possam se agregar ainda mais e se tornar mais autônomos das suas vidas financeiras. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito rico hoje, Reinaldo, porque eu tenho absoluta certeza, já te conheço, sei um pouco da tua trajetória, vou querer que você fale sobre ela aqui, mas tenho certeza que você tem muito a contribuir para o sistema do consórcio e para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Então fiquem conosco até o final, que vai valer a pena, pessoal. Antes de nós entrarmos no tema mesmo, eu gostaria até que você contasse um pouco, Reinaldo, sobre a sua trajetória profissional, como você começou essa caminhada na área da educação financeira. Olha, eu costumo brincar ao falar de mim, né? Eu sou um rapaz latino-americano, vindo do interior de São Paulo, sem parentes importantes. Você lembrou o Belchior? Lógico. Tá rindo do Belchior. Lógico. Mas o Belchior falou que é sem dinheiro no bolso. Na verdade, eu cheguei com dinheiro no bolso. Aí muda a história. Aí mudei um pouco essa história. Com sustentabilidade, quando cheguei em 1981 em São Paulo, para pelo menos 6 a 7 anos sem necessidade de trabalhar. Eu vim para estudar e vim para trabalhar. Mas eu poderia ficar sem trabalhar, só estudando por 6 anos a 7. Isso chamamos de sustentabilidade financeira. Mas onde eu busquei esse conhecimento? Lá com 12 anos de idade tive um sonho. Olha só como tem ligação a minha vida com consórcio, porque consórcio é sonho, né? É o meio, né, onde a gente consegue ter uma máquina maravilhosa, uma ferramenta poderosíssima, que é o consórcio, que faz a gente realizar sonhos. Eu comecei meu primeiro sonho com 12 anos de idade, quando eu tive um sonho de ter uma bicicleta. Aí eu entendi que sonho precisava de dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro para me dar essa bicicleta, minha mãe também não, ferroviária e autônoma. Eu comecei a fazer aquilo que realmente todas as pessoas, quando querem alguma coisa, saem da zona de conforto. Aí eu fui entender que trabalho dava dinheiro. Falei, poxa vida, por que não? Fui buscar meu primeiro trabalho, auxiliar de camelô. Auxiliar de camelô. Pois é, um auxiliar de camelô, comecei a ganhar lá, tipo, R$15, guardava 75% para comprar a minha bicicleta. Em 10 meses, eu alcancei meu primeiro sonho, a minha bicicleta. Ali foi um start da minha vida, com 12 anos de idade. Foi quando eu percebi, falei, nossa, eu posso conquistar o mundo? Porque um rapaz lá, um menino de Casa Branca, no interior, comprando sua própria bicicleta, isso era inédito na época. Eu percebi que eu tinha lá um jeito que era começar a olhar para o meu sonho para poder realizar o que eu queria. Foi assim que eu falei, bom, eu vou para São Paulo com 20 anos, eu vou embora. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, já te cortei. Pode. Mas você tinha orientação do seu pai para guardar esse dinheiro? Absolutamente não.
Meu pai ferroviário, sempre ali no limite, minha mãe também. Era seu. Deus prepara, né? Somos instrumento. Eu acho que eu me julgo um instrumento, como você também, Regina, que é uma super mega profissional dessa área jurídica, dessa área de consórcio também. Deus prepara a gente, além do estudo, conhecimento. E aquele momento, com 12 anos, eu acho que ele começou a falar, olha, menino, você pode seguir um caminho bacana. E eu comecei a praticar aquilo. O segundo sonho meu foi, eu vou para cidade grande, São Paulo. Com 20 anos, cheguei em São Paulo já com sustentabilidade de 6 a 7 anos, que não precisava mais trabalhar. Porque eu comecei a guardar dinheiro para fazer essa viagem e me manter pelo menos 5 anos em São Paulo. Cheguei, tive condições de alugar um apartamento, alguma coisa assim, estudar, fiz ciências contábeis, mas eu fiz mais. Eu não fui morar num apartamento sozinho, eu fui dividir um quarto com mais 3 rapazes, uma pensão, e ali eu fiz um segundo ato de ensinamento que a educação financeira traz, que é eu gastar muito menos do que eu ganho. Logo na minha tenridade ali, da inicialização, né, de trabalho fora da minha casa, pagando um monte de coisas, pagando minha faculdade. Foi ali que tudo começou. Eu falei, bom, eu vou gastar muito pouco. E eu continuava guardando recursos financeiros numa reserva, porque eu falei assim, eu não vou um dia, se meu filho pedir para comprar uma bicicleta e dar de presente, eu vou dar essa bicicleta de presente. Eu não vou precisar fazer com que ele trabalhe. E foi assim que eu comecei a trabalhar a minha cabeça, a minha mente, até sair da pensão depois de 10 anos, abri minha primeira empresa de contabilidade com 5 anos de pensão, continuei mais 5 anos de pensão sendo empreendedor contábil, comprei minha primeira sede em 1990, comprei meu primeiro apartamento em 1990, saindo da pensão, viajei para a Europa, fiz tudo que tinha que fazer, e comecei a minha jornada realmente empreendedora, fortemente mais de ser dono do próprio negócio, já que todos nós somos empreendedores, independente se eu sou dono ou não. E com 37 anos, exatamente, com 37 anos eu alcancei o status, o estágio de estar independente financeiramente. Mas você pode me perguntar, o que é isso? Já já a gente vai falar sobre o que é independência financeira. Foi quando esse momento eu falei assim, uau! Eu não preciso mais trabalhar pelo resto da minha vida, porque eu tenho uma reserva que me dá de juros 3, 4, 5 vezes mais o que eu tenho ganho como salário ou como prolabore, como dono da empresa contábil. Ali eu percebi que eu tinha uma missão para mim, resolvi migrar, comecei a escrever meu primeiro livro, Terapia Financeira, que estou aqui te dando de presente, já autografei para você. E nós já vamos falar sobre ele, viu? Foi aí que eu comecei a escrever meu primeiro livro, de mais de 150 que já tenho escritos. E aí, lógico, eu comecei a montar. Falei, não quero mais ser contador, contabilista, quero começar uma jornada nova de vida profissional. E fui um pioneiro na educação financeira no Brasil, em abrir aí o caminho para esta nova profissão de educadores, de terapeutas financeiros, pessoas assim. E de lá para cá, de praticamente com 40 anos que estava, até os 63 que estou hoje, já entreguei minha idade para todos que estão ouvindo, não tenha medo da sua idade, fique tranquilo, a Regina tem 40, fez agora, semana passada. 39 para 40, né? Então, Acabei de fazer. Acabou de fazer, né? Até parece, né? Então, eu posso falar, com 63 anos, fazem aí praticamente 3 anos que eu sou um missionário da educação financeira no Brasil e também fora dele em alguns outros países. E o que é legal é que você começou no momento, porque hoje muito se fala em educação financeira, mas lá naquela época não se falava sobre isso, né, Reinaldo? Porque eu sou um pouquinho mais nova que você, mas não tanto, né? Então meus 40 anos já passaram faz um tempinho, mas eu lembro que eu não tive acesso a esse tipo de informação na minha adolescência, na minha infância, porque não se falava muito. A partir de 2009, no Brasil, eu inseri a educação financeira nas escolas, ainda de uma forma embrionária, porque as escolas entendiam que não precisamos, nossas crianças já sabem escrever, ler, fazer contas, sabem juro composto, juros simples. Aí eu falava para as professoras, para as diretoras, falando assim, mas não se trata de uma ciência exata, estamos falando de comportamento.
Comportamento? Sim, atitude. Não é o quanto você sabe falar de contas matemáticas, aritméticas, nada disso. Aí começou a cair a ficha, os primeiros nãos eu recebi nas escolas, depois foi água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Em 2016 participei junto ao MEC, já pela Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, que tinha constituído em 2012, a BFIM, onde eu fui defender junto ao MEC, numa audiência pública na Câmara de Deputados, a inserção da educação financeira na sala de aula como obrigatório. Não conseguimos como tema obrigatório de disciplina, mas sim como transversal. Então, a partir de 2017 foi promulgada e 2020 para frente, todas as escolas têm obrigatoriedade de trazer o tema como contemporâneo transversal na sala de aula. Isso foi uma grande vitória, porque só consolidou ainda mais o caminho dessa necessidade, não só brasileira, como mundial. Os Estados Unidos não é um país educado financeiramente. 50% dos americanos não têm $400 guardados. Então não é um país saudável financeiramente, é um país super, mega endividado, todo hipotecado, toda a sua população. O Japão também não é tanto assim. O Japão, a aposentadoria do japonês, ele dá 50 mil ienes lá para o japonês, 50 milhões de ienes para o japonês, e fala, ó, agora você se vira aí nos 30 e ele vai se virar e ter uma vida mediana. Então o mundo não tem educação financeira. E aí, o Brasil teve aí a sorte de termos uma metodologia. Fui fazer meu mestrado, fui fazer meu doutorado, fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, homologuei a metodologia cientificamente, DSOP, que a gente fala já dela, e com isso hoje nós somos uma referência dentro desse universo, multiplicamos isso para milhares de educadores, temos pós-graduação, temos mestrado, doutorado, e temos também a graduação agora, 2023, aprovado pelo MEC também. Então é uma profissão, uma atividade, e a gente está muito orgulhoso disso tudo. É uma história, é um legado. Talvez um dia nós seremos lembrados por isso, e essa dádiva que Deus me colocou, Ele me instrumentalizou. Eu não fui buscar em nenhum lugar, porque não existia nenhuma literatura a respeito. É bárbaro essa história que você está contando. Na verdade, é uma missão de vida, é um propósito, né, que você tem, que vai muito além de uma profissão ou de, como você mesmo disse, né, você não precisa mais disso. Hoje você faz por amor totalmente, né? É um momento, Regina, talvez é o ápice do ser humano. É quando você fala assim, eu estou acordando cedo, estou dormindo tarde, porque eu quero salvar mais uma ou duas ou 10 pessoas, despertar nelas que é possível que elas também possam alcançar a sua tão necessária independência financeira. Muito bom mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai conversar aqui muito e não vai ser ainda o suficiente, porque a gente tem muito papo aqui para poder trocar, mas eu vou começar então a entrar um pouquinho agora no sistema de consórcios, e para começar nós gostaríamos de entender melhor como o consórcio pode ajudar uma pessoa a manter o foco no seu planejamento financeiro de médio a longo prazo. Muitas vezes o consórcio é visto como uma alternativa ao crédito tradicional, mas como ele pode realmente contribuir para uma boa organização financeira, a seu ver? Eu acho que eu nasci junto com o consórcio. Eu sou de 1961 e o consórcio nasceu exatamente há 63 anos atrás. Mas eu posso entregar você não. Assim, eu falo isso muito para todos os meus amigos, né, da ABAEC, eu falei também já para a BAC, para todos os administradores de consórcio, que eu tenho muito carinho, muito respeito por todas elas. Eu sempre falo que eu nasci junto com o consórcio. Eu sou um grande divulgador, apoiador, defensor ferrenho do consórcio. Mas eu tenho um motivo para isso. Eu aprendi o consórcio praticamente em 1986, né? Isso faz 38 anos. Eu comecei a entender que consórcio poderia reter o meu dinheiro para eu ficar mais capitalizado ainda. Porque na época não tinha consórcio de imóveis, tinha consórcio só de veículo, moto, essas coisas.
E eu tinha lá o prazer de falar assim, nossa, eu quero crédito para guardar esse crédito e esperava. Às vezes eu era contemplado, Regina, eu deixava lá, eu cheguei a ter 28 cotas de consórcios, nossa, né? 28 cotas. 28 cotas. Eu adorava, porque eu era contemplado e eu lembro que a administradora de consórcio, no caso era a Embracon, porque eu sou um dos fundadores da Embracon. O Guido e o Juarez são meus amigos. Eu sou um dos grandes clientes iniciantes deles lá, né? Sim. E eles falavam assim, mas você não vai vir pegar o seu consórcio aqui, o seu carro? Eu falei, não, você lembra? Eu já assinava lá que não, deixa para o final. Todos eu tirei sempre no final o dinheiro, com a reserva muitas vezes, né? Aí aquilo me capitalizava cada vez mais. O consórcio fez parte integrante da minha independência financeira. Olha só, muito louco. O que o consórcio tem como essência? Ele carimba o dinheiro da gente para alguma coisa. Sonho. É um passaporte. Até para a independência financeira. Quer dizer, eu sou viva, né, experiência do consórcio. Eu alcancei minha independência financeira com 37 anos de idade e comecei com 20 e poucos anos a ter o consórcio. Então, o consórcio, para mim, na minha avaliação, ele é um instrumento para alcançar e carimbar o dinheiro guardado e ainda proporciona, dá condições de você de você buscar e acumular lá uma reserva financeira de uma forma que você ganha, e eu condeno quem fala que consórcio é uma dívida, porque consórcio é um investimento puro, nato. Eu ganhei muito dinheiro com consórcio. Por quê? Porque o consórcio sempre aumentou lá com suas correções, o Sinduscon e todos os índices de consórcio, cada um com uma forma, né? Serviços agora também tem. E tinha os aumentos desses bens. Então eu ganhava 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, assim, o preço médio daquele bem que estava atrelado ao consórcio sempre ficava ali a 70%, 60% a menos do valor quando eu recebia a grana, fora a correção. Falei, nossa, é tudo de bom, é uma magia. Então, o consórcio é um investimento que carimba sonhos. Esse eu acho que é o melhor resumo que eu posso fazer do consórcio. E o que é incrível é que você utilizava o consórcio não só para adquirir bens, porque você não ia querer montar uma frota com 20 e tantas cotas. Você utilizava mesmo como uma construção de patrimônio. Patrimônio. Eu sou muito feliz em falar. Curto isso até hoje, curto. As pessoas falam a mim, e aí, você das suas redes sociais, você é um defensor ferrenho. Enquanto eu tenho até alunas minhas famosas aí de rede social, que às vezes pregou o consórcio como sendo um não investimento. Eu até ligo para elas e falo, minha querida, mas mestre, eu tenho que falar porque eu estou ligado a uma instituição financeira, né, mestre? Eu falei, então, não pode, você tem que falar a verdade, o que você sente. E eu sempre bati muito forte, muitos administradores, até o próprio a BAC na época, o Paulo, você precisa dar um jeito naquela sua seguidora lá que você formou, mas então, eu falei, mas a gente não escolhe os caminhos, né? Ela escolheu outros caminhos, ou algumas pessoas delas escolheram alguns outros caminhos, mas a gente não pode abster-se de um meio tão poderoso. Na época, lá atrás, não regulado pelo sistema, né, tributário, principalmente CVM, Banco Central, totalmente garantido hoje, auditado, seguro. Um dos melhores investimentos que você pode fazer hoje é o consórcio. Eu não estou falando para você colocar todo o seu dinheiro no consórcio. Pega lá 10%, 15% do que você vai investir, faz uma cota de consórcio, depois se vencer essa, faz outra. Cria essa relação de ter um carnê, eu brinco de carnê porque é um boleto, ou um carnê, ou um débito na sua conta, que seja construção dessa reserva. Um compromisso, né? Que, aliás, a gente vai entrar na próxima pergunta, né? Que fala exatamente disso. O consórcio, por si só, ele é uma forma de compromisso financeiro, né? E a grande pergunta sobre isso é como que uma pessoa, como que ela pode ser ajudada a manter um foco e disciplina, porque quando você fala de consórcio, você está falando de um planejamento financeiro, geralmente de longo prazo, médio a longo prazo. Então, como fazer com que essa pessoa tenha essa disciplina,
tenha esse foco e mantenha isso até o final. Quando a gente entra no universo de manter, né, aquilo que você tem como compromisso, é mais ou menos quando você tem que ter um compromisso de um seguro do seu carro, né, um seguro de vida pouco explorado pelo brasileiro, mas também de pagar a conta de energia elétrica todos os meses, você pagar a escola do seu filho todos os meses. Você tem que ter um consórcio como sendo um grande agente de realizador de alguma coisa sua ou da sua própria família. Hoje, né, casas próprias, milhões delas aí são adquiridas pelo sistema de consórcio. Tem muita gente, e eu também recomendo, a pegar o que está financiado hoje da sua casa própria, buscar por um consórcio aqui, ao ser contemplado, vem aqui, quita esse financiamento e fica só com o consórcio com taxa de 1% ao ano de administração. É tão diferente você pagar 9%, 10% ao ano de juros e pagar apenas e tão somente 1% de taxa de administração. E aí as pessoas falam assim, como assim? Então, precisa ser analisado. As pessoas deixaram de analisar o lado bom do consórcio. Então, eu diria que ele passa a ser um grande aliado de compromissos para que você possa realizar aquilo que você esteja, né, almejando, ou a sua família também. Onde nós estamos com um grande problema no consórcio, ou como qualquer outro, né, tipo de compromisso. Bom, se eu tenho a energia elétrica que eu tenho que pagar todo mês, se eu deixar de pagar, eu vou ficar sem energia. Se eu deixar de pagar a minha prestação do financiamento, está atrelado, né, embarcado lá como garantia um imóvel. Se eu deixar 3 meses, 4 meses, eu já vou perder esse meu imóvel. Mas quando eu deixo de pagar uma prestação que ainda não, uma contribuição do consórcio, que ainda não está, né, vinculada a um imóvel, ainda não foi contemplada, eu não usei a carta de crédito ainda, é muito fácil a pessoa desistir porque ela não tem nenhuma penalidade direta naquele momento. Então, o que aconteceu com o consórcio? Nós temos as pessoas que ofertam os consórcios, que são os profissionais de consórcio, vendedores, que são maravilhosos. É uma categoria que realmente leva oportunidades e sonhos para as pessoas. Então, eu falo que o vendedor de consórcio são agentes de sonhos, né? Ele leva o sonho, estimula as pessoas. Olha aqui, a sua casa está aqui. Pagando esses compromissos, os tijolos estarão sendo, né, elevados. E aí você faz tudo isso. Mas por que esta pessoa acaba desistindo do pagamento da continuidade? Uma grande parte aí de 30% a 50%, até mais, dependendo da situação, em momentos da crise financeira do país que a gente atravessa, a inflação subindo, tudo muito complexo, acabamos deixando de assumir esse compromisso. Então a população tem tido muita dificuldade, né, de entender que o consórcio é um sonho que ela jamais poderia deixar de ser honrada. Então ela deixa de ser honrada o consórcio para fazer gastos em outros setores. Aí entra um ponto importante, o orçamento financeiro destas pessoas que deixam de pagar o consórcio ou que deixam de pagar uma prestação qualquer, é porque ela está gastando mais do que ela esteja recebendo. O vendedor criou aquela expectativa para ela, criou na mente dela, no coração daquela família, o sonho da casa própria, o sonho do carro novo, o sonho da moto, o sonho daquela estética. Mas ele não arrumou a parte financeira desta pessoa. Ele não buscou pela organização financeira de ter um orçamento que priorizasse esses sonhos. O que acontece? Ela prioriza aquilo que é o necessário ou supérfluo. Então ela acaba deixando de pagar e aí entra um ponto importante. Por que as pessoas não acabam deixando esse compromisso em vão e deixa lá até vencer tudo, depois recupera esse dinheiro lá na frente? É porque ela deixou de priorizar aquilo que ela veio fazer na Terra, que é o verdadeiro sonho dela ou da sua própria família. Então nós temos um argumento poderoso no consórcio que é atrelá-lo a um sonho, a uma necessidade de uma independência financeira. Isso está faltando para o profissional de consórcio colocar isso e de alguma forma, e a BFIM está se preocupando muito com isso, nós temos um comitê, né, dentro da BFIM, um comitê de profissionais, educadores financeiros e profissionais de consórcio. Então a gente já está fazendo hoje um movimento
Eu até falei isso com o Paulo da BAC, que é uma coisa muito bacana. A BAC tem lá o desenvolvimento dos profissionais, tem uma certificação maravilhosa, que eu recomendo mesmo, é importante. E nós estamos na outra linha, na linha da educação financeira deste profissional de consórcio. Complementando essa bagagem que o profissional de consórcio precisa ter. Lá tem uma esteira de produtos e serviços que o profissional de consórcio acaba se capacitando, para que ele possa ser o educador financeiro, além de um profissional de vendas de consórcio, para ele levar para esse cliente uma reestruturação do seu orçamento financeiro, que não priorize mais como é o orçamento hoje. Ganha, gasta, se sobrar faz, se faltar vai no crédito. A priorização é ganha, guarda para uma aposentadoria, porque vai precisar de dinheiro para o futuro, vai ter que trocar a renda ativa para a renda passiva, coloca os sonhos em primeiro lugar, curto, médio e longo. Aqui o consórcio entra como um relógio na vida dessa pessoa, porque é o meio para realizar os sonhos. Tem ainda as prestações para ele não deixar de pagar, porque ele tem prestações que tem bens em garantia, ou para não ficar com o nome negativado no SPC, no Serasa. Tem uma reserva estratégica, só depois vem os gastos. Já no orçamento tradicional, ganha, gasta tudo. Aí não tem dinheiro para fazer muita coisa. Aqui não. Aqui eu tenho o consórcio como sendo um dos agentes realizadores de sonhos, uma ferramenta poderosíssima. Então nós precisamos, qual o melhor regime para o profissional de consórcio hoje? Ele se educar financeiramente. Eu não quero fazer um curso, eu posso fazer uma pós-graduação, eu posso fazer uma graduação, eu posso fazer uma terapia financeira. Ele se capacitar para ele poder ser um agente dos sonhos, educado financeiramente, capaz de educar esse cliente para ele deixar de ser um inadimplente, seja antes de ser contemplado e principalmente depois de ser contemplado, porque aí ele vai ter o que perder, que Sim. é o bem maior dos sonhos que ele tem. Perfeito. Perfeitas são as suas colocações, principalmente porque, como você bem disse, né? O vendedor, nós chamamos de vendedor de consórcio, mas hoje em dia muito se fala em consultor financeiro, vendendo cotas de consórcio. Perfeito. Mas ele efetivamente precisa estar preparado para poder ajudar o cliente dele, né? Então, essa iniciativa da ABFIM, acho ela incrível, porque ela traz para os vendedores de consórcio essa bagagem, essa informação que vai ser útil para ele tanto no trabalho quanto pessoalmente, muitas vezes. Porque ele talvez também tenha sido criado ou vivido um momento como nós vivemos, onde não se falava muito sobre isso. Então, também ele está em constante aprendizado. E ele vai levar isso para o cliente dele, que, como você também bem disse, trabalha com sonho, né? Nós, seres humanos, somos movidos a sonhos. E o sonho de você ter um bem, de você ter um carro próprio, ou uma casa própria, ou você fazer aquela viagem dos sonhos, ou uma festa de casamento, enfim, tudo isso mexe, né, com aqueles desejos mais... E olha onde o consórcio foi, né? Hoje você pode fazer melhorias faciais, do seu corpo, tudo, né? Estético. É genial, né? É genial. Eu tenho muito prazer quando eu fui convidado aqui para esse bate-papo, pode sim, pode não. Eu falei assim, nossa, o que eu vou falar lá no pode sim, pode não? Eu falei, cara, pode tudo, né? Aqui é incrível como a gente tem assuntos para poder ajudar esse profissional, ajudar esta família, que muitas vezes tem dúvida, falando assim, mas o que eu devo investir? Se nós tivermos até uma criança em casa, eu poderia ter um consórcio já definido para amanhã ou ter uma carta de crédito ou até mesmo ter um dinheiro para os estudos do meu filho, quando quiser mandar ele para o intercâmbio internacional. É tão fácil entender o consórcio no aspecto de resultado dele, que a gente precisa realmente fazer uma reflexão. Por que eu não tenho isso na minha carteira de investimentos? Você falou muito bem, os profissionais de investimentos começaram a entender isso há pouco tempo. Eles não falavam sobre isso. Vamos falar sobre CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, CRA, CRI. Calma, e o que mais? E o que é um baita de um investimento que está atrelado a um bem
que só cresce mais do que a própria correção de qualquer inflação. Então, a gente tem aí um instrumento poderoso. O que precisamos é conscientização. O que nós necessitamos é a população enxergar, mas ela já enxergou. Mas o profissional que está no meio, que é aquele vendedor, ele precisa ficar muito atento a isso. Ele é a chave para a gente ter uma venda sustentável. Uma venda que possa efetivamente falar assim, uau, eu vendi para um cliente que é sustentável, ele vai manter até o final, ele vai ser contemplado ou no final, não importa, e ele vai continuar pagando em dia, com prazer, porque ele tem que entender que está construindo esse sonho a cada dia que ele está pagando mais uma cota, mais lá uma contribuição dessa cota. É isso. O segredo maior é esse. Agora, o desafio é grande, porque os profissionais de consórcios ainda têm algumas restrições nesse aspecto de se educar financeiramente. A gente vê isso notoriamente, as pessoas têm algumas dificuldades, mas isso já vem sendo vai se rompendo ao longo dos anos, e a gente tem tido muito apoio da ABAEC, da ABAC, de próprias administradoras que começaram a entender que não dá para vender mais consórcio sem educação financeira. E o próprio órgão regulador, né? O Banco Central tem insistido bastante. 1º de julho de 2024, obriga-se todas as instituições financeiras, bancos, consórcios, cooperativas de créditos, a ter a temática educação financeira junto aos seus clientes de alguma forma, seja por meio de um app, de uma cartilha, de workshop, de palestras e tudo mais. A gente tem tido alguns bancos que procuraram a gente, empresas de consórcio também, para poder atender não só isso, mas entender que isso é muito importante para essas clientes, que, principalmente consórcio, que são pessoas que ainda não tiveram essa informação da educação financeira. Se ainda o vendedor não conseguiu passar para esse cliente, a instituição pode passar de uma outra forma e chegar até ele antes dele se tornar inadimplente. Perfeito, perfeito. Eu vou voltar um pouquinho, que você falou uma coisa importante, e eu quero retomar esse assunto, porque hoje o consórcio serve para os mais variados tipos de sonhos, né? Então, nós temos consórcios de bens imóveis, de carros, de serviços de toda e qualquer natureza, enfim. E aí talvez o nosso ouvinte esteja perguntando, ou esteja se perguntando, né, se esse perfil varia dependendo do tipo de consórcio, do tipo de bem que ele pretende adquirir. Vou te explicar melhor. Existe alguma estratégia específica para lidar com consórcio, por exemplo, de imóveis, onde nós estamos falando de bens de maior valor e por um prazo muito maior? Porque ele vai fazer uma análise da sua situação financeira naquele momento, mas ela pode variar ao longo dos muitos anos que virão ainda, onde ele vai estar pagando. Como que ele se planeja diante dessa situação onde ele não sabe como vai ser o futuro dele? Vamos lá, ele não se planeja. Vamos ser mais franco aqui, né? Às vezes a gente trabalha e está no automático. Eu sempre falo que quando nas terapias financeiras, qual eu fiz milhares delas, hoje a gente tem os terapeutas financeiros que acabaram assumindo todos esses trabalhos. O educador financeiro que dá workshop, palestra, ou os profissionais também da academia, né? O pós-graduado, mestrado, doutorado, graduado. A gente vê que existe pouco planejamento financeiro por parte das nossas famílias e por parte dos nossos profissionais de consórcio ainda. Por quê? O brasileiro, acho que o ser humano, nós somos um país capitalista, um país consumista, um país emergente, um país que a inflação está derrubando o poder aquisitivo de todo mundo. Aí nós temos um grande vilão. Sim. Começa por aí, inflação. Mas que inflação é essa? O governo acabou de declarar 4,77%. Como assim? Não chegou nem a 5% a inflação. Aí eu pergunto, que inflação que é essa que ele declara? É a sua, Regina? É a minha? Não. É a do Júlio? Não. Essa inflação é hipotética, é uma inflação falsa. A inflação verdadeira da Regina é outra, do Reinaldo é outra, do Júlio é outra, de você, ouvinte, é outra.
Da sua família a inflação é outra, ouvinte. Se você olhar para a sua vida, no que subiu de gastos, de produtos e serviços nos últimos 12 meses, e se você voltar 24, 36 meses, você vai ver que você deixava muito menos dinheiro para levar mais produtos e serviços. Agora você deixa mais dinheiro e leva menos produtos e serviços. Eu vejo muito isso no supermercado, né? Regina do céu, a coisa é séria. Você compra as mesmas coisas e cada vez mais as contas ficam maiores no final no caixa, lá quando você passa. Nós tivemos uma média de inflação Brasil. Você, ouvinte aqui desse grande podcast, pode sim, pode não. Nossa inflação média do Brasil é de 15% a 20% no ano, nos últimos 3, 4, 5 anos. E não foi diferente nos últimos 10. Nós sempre tivemos aumentos maiores do que o nosso próprio dissídio da categoria. Os contratos de serviço que você faz, Regina, no seu escritório, da Silvana, são IPCA. Eles não corrigem a verdadeira inflação. E aí como é que você suporta efetivamente a conta de toda essa estrutura e vai por aí? E as famílias que têm filhos nas escolas, a média das escolas foi acima de 10% de aumento esse ano. A energia suplantou aí você pega todos os ingredientes, supermercado, então você não tem como. Então assim, vamos lá. Se isso não é feito, essa lição de casa, de enxergar a minha própria inflação, quando eu tomo a decisão de fazer um consórcio, como eu não penso médio e longo prazo, muitas vezes eu penso em vender o almoço para comer a janta. É assim que está acontecendo com as famílias brasileiras. 72 para 73 milhões de inadimplentes. Aposentados, coitados, o INSS, nossa, mais de 37 milhões de aposentados pelo INSS. 99% dos aposentados e pensionistas do INSS no Brasil ou depende de parentes ou tem que continuar trabalhando. Sim. Como é que nós podemos vender um consórcio que ele consegue suplantar médio e longo prazo? Se a cadeia dele de poder aquisitivo está em declínio, ladeira abaixo. Então, existem dois problemas. O primeiro é, eu não me capacitei para entender isso, que a educação financeira do comportamento traz. Eu estou vítima de um sistema predador, de uma inflação oculta, que nós não enxergamos. Isso aqui é aula, né, de economia, não, é aula de educação financeira mesmo, Regina. Sim, mas... A Regina está aqui, gente, falou assim, nossa, e agora? Eu estou buscando a resposta, eu falei, eu quero ver a resposta que ele vai me dar a essa pergunta olha só, que não tem, né? Não tem uma solução. Não, tem. Tem uma solução. Então conta tem uma pra nós. solução e eu falo e defendo ela ferrenhamente. Primeiro, existe um livro na sua frente que está escrito assim, Terapia Financeira, que está escrito aqui embaixo. Com um método cientificamente comprovado. Ponto. Existe um jeito de fazer. Sabe quanto a família, você que está ouvindo a gente aqui, a sua família, a minha, a nossa família, gasta em excessos e desperdícios dentro dos nossos próprios lares? Média 30% por família brasileira todos os meses. Se você ganha R$3.000 é desperdício. Você compra mal no supermercado, você vai correndo, você não faz lista, você não pesquisa, você está saindo às vezes em cima da hora, você não planeja uma viagem, paga mais caro tudo que você vai ter nessa viagem. Você não planeja trocar de carro, você não guarda dinheiro para falar, meu carro vai depreciar 10% ao ano, então eu vou guardar 10% dele todo ano. Daqui 5 anos eu troco meu carro à vista em mais condições melhores. Eu não faço isso, eu não faço absolutamente nada. Eu sei que eu tenho um filho que vai entrar na escola ou vai entrar na universidade, eu não sei nem como é que eu vou fazer. Ou eu vou planejar ter um filho, mas também não sabia que meu filho ia ter 1/3 do meu orçamento financeiro, que eu vou ter que depositar para ele na formação, na cultura, em tudo nele. Eu não planejo absolutamente nada, eu não organizo tudo isso. Aonde está o erro? O erro está que eu não tenho educação do comportamento financeiro. Eu não tinha uma metodologia até então, eu tenho agora. Por que eu não me coloco à disposição disso? Por que eu não vou buscar esse conhecimento? Que ainda as escolas começaram a engatinhar para dentro das escolas com a educação financeira. Isso vai acontecer daqui 20, 30 anos.
Se a gente não se atentar, nós adultos precisamos fazer uma ruptura de comportamentos compulsivos, de gastos, para tratar de uma cultura de deixar de ser pagador de contas para ser poupador. Nós podemos fazer isso. Agora, quem está disposto? É como unha, tem que cortar todas as semanas. Cortar gastos em casa tem que ser como cortar unhas. Nossa, foi profundo agora. Ouvinte, é o seguinte, você que está nos ouvindo, olha, pode ter certeza, não existe ninguém, isso para você, Regina, para todos nós, que não possa sair de uma situação financeira com dificuldade. Não existe essa pessoa. Agora, é preciso algumas renúncias. E uma disciplina, né? Escolhas diferentes. A disciplina é uma parte pequena. Porque tem pessoas disciplinadas a fazer tudo errado. Eu faço muito bem disciplinadamente tudo errado. Então eu tenho disciplina em fazer errado. Como eu posso ter disciplina em fazer certo? É igual o líder do bem e o líder do mal, né? Eu posso fazer certo, eu posso fazer errado. Nós tivemos grandes líderes do Gandhi e tudo mais, e tivemos alguns líderes que não foram tão bons. Então eu sou um líder, sim, mas do bem ou do mal. Eu sou disciplinado para o bem ou para o mal? Eu tenho práticas de educação. A maior prática das educações financeiras hoje praticada, a ausência da educação financeira, o analfabetismo financeiro no Brasil e no mundo é flagrante. 95% ou mais da população brasileira é analfabeta financeiramente. Não é um desmérito. Eu não aprendi. Não tenho culpa. Eu preciso aprender. E para aprender, eu preciso me esforçar. Eu preciso buscar esse conhecimento. Esse nosso podcast aqui pode salvar pelo menos uma pessoa. Se a gente salvar a gente já vai para o céu direto. Já cumpriu a tua missão. Não é verdade? Aproveitando, vamos falar um pouquinho então do teu livro, né? Esse livro, Terapia Financeira, né? Aprenda a realizar sonhos e necessidades, transformando o seu comportamento. Queria que você me falasse um pouquinho sobre ele, principalmente porque aqui, pelo que eu vou ler esse livro com toda certeza, mas você fala em transformação de comportamento, que você já falou um pouco agora. Mas eu queria que você me falasse um pouco, me desse alguns insights do teu livro. Spoilers. Que possa ajudar tanto a mim, porque faço meia-culpa aqui, mas também o nosso ouvinte. Olha, vou dar aqui uma base. O que esse livro traz, né? Primeiramente, ele traz o que é educação financeira. Primeiro, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Ela é capaz de promover na pessoa o equilíbrio entre o ser, o fazer, o ter e o manter. Para que nós nos educamos financeiramente? Não é para ser melhores pagadores de conta, é para sermos realizadores de sonhos. Olha como o consórcio tem um papel imprescindível dentro dessa nossa missão. Porque se a gente está carimbando tudo é porque nós temos sonhos e necessidades, por que eu não estou praticando isso? Então, o livro Terapia Financeira é um long seller, tem mais de 10 milhões de tiragens já no Brasil e fora dele, e ele traz uma pergunta no seu verso poderosíssima. Eu ia falar sobre ela. Serve para todos nossos ouvintes. Você precisa levar esse podcast para o maior número possível de pessoas. Eu falo isso de carteirinha. Esse bate-papo aqui está sendo, tenho certeza que será agregador. Transforme a vida das pessoas, né, Regina? Vamos transformar. Posso fazer essa pergunta, então, para você? Claro, porque seria a minha próxima pergunta. Claro. Então, para o nosso ouvinte, aqui no verso do livro, né, atrás do livro, tem essa pergunta aqui que eu fiquei curiosíssima aqui para que você fale sobre ela. A pergunta é o seguinte: se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter seu atual padrão de vida? Silêncio no tribunal. Você que gosta de tribunal, né? Tá louca. Bom, gente, aí, né? Essa pergunta, ela tá chaveada, é uma pergunta chave da educação financeira. Eu diria que você precisa praticá-la sempre. Imagine você. Às vezes as pessoas falam assim, mas Reinaldo, como é que eu vou fazer aquele orçamento que você falou, que tem que priorizar os sonhos, se eu estou super endividado? Eu não consigo pagar minhas contas hoje. Então, você está gastando de forma não estruturada, de uma forma errada. Então, a gente precisa fazer essa pergunta para a gente entender
onde queremos chegar. Onde queremos chegar? Porque se eu trabalhei, a pergunta que eu faço, uma outra pergunta para você, ouvinte, é assim: há quanto tempo você trabalha? 1 ano? 5? 10? 15? 30? E faça essa pergunta para você, então. Quanto tempo você mantém, se você que trabalha há 5, 10, 15, 20, 30 anos? Quanto tempo você mantém seu atual padrão de vida se você parar de receber sua renda ativa, que é aquela que você vende as suas horas e recebe dinheiro? Não trabalho mais, parei de trabalhar, ou fui dispensado, ou ainda parei, não quero mais fazer isso. Quanto tempo você mantém pagando as suas contas em dia, viajando, fazendo o que você faz, mantendo o seu atual padrão de vida? A resposta da grande massa da população no mundo não passa de 3 meses. Não estou falando do Brasil só não. 3 meses. Não, Reinaldo, para mim é 6, é até o seguro-desemprego. Eu estou falando uma coisa muito séria. Imagina, eu trabalhei 10 anos, 15, 20, 30 anos. Regina, tem uma coisa errada. 30 anos trabalhando, eu não posso parar de trabalhar por necessidade e começar a partir de hoje a trabalhar só por prazer? Eu trabalho por prazer desde os 37 anos de idade. Eu faço com muito amor o que eu faço hoje. Eu me dedico 100%. Eu não recebo nada dos meus trabalhos de educação financeira, nem direitos autorais dos meus livros. Por quê? Porque eu dedico a minha vida para a educação financeira das pessoas. Não existe um cidadão que não possa resolver essa situação. Então, se você não tem sustentabilidade por alguns anos, ou até mesmo pelo resto da sua vida, e isso é possível, dentro desse livro você falou que tem aí dentro, tem a fórmula da independência financeira, Regina. Você vai encontrar a fórmula do jeitinho, você vai colocar os seus números e vai saber o número do seu sapato da sua independência financeira. Olha que legal isso. Uau! Incrível, né? E aí você vai buscar. E aí não é difícil. Porque o que é uma independência, já falando dela? É um dia você parar de trabalhar realmente por necessidade, querer até optar por trabalhar por prazer. Você pode isso? Todas as pessoas podem. Porque, lembra-se, vou fazer uma reflexão no túnel do tempo com todos vocês agora aqui. Lembra-se o primeiro emprego, o primeiro salário que nós recebemos? Sim. Você recebeu esse primeiro salário. O que você fez com ele? O mesmo que fez quando seu pai te deu dinheiro para comprar bala, sorvete, chocolate. Saiu gastando. Gastei tudo. Quando jovem, gastava tudo. Primeiro emprego, primeiro salário, hábito, comportamento. Queima tudo. Gasta tudo. Só que tem um problema. Vem junto com esse meu salário, essa credibilidade que eu ganho, sou agora carteira assinada, vem uma possibilidade de crédito para você, de um cheque especial, de um cartão de crédito. Você começa a ter opções diversas para você comprar qualquer coisa a prazo, com dinheiro de terceiros. Então nós precisamos pensar que o dinheiro que nós recebemos, nós precisávamos colocar ele em uma forma simples. Olha, o que eu quero fazer de verdade na minha vida? Eu sempre falo que pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de sonhar. Sim. E quando você deixa de sonhar, você vai gastar onde você não precisa gastar. Porque aquele dinheiro carimbado, Regina, você fala assim, você já realizou muitos sonhos, que eu sei. Todos nós já realizamos. Você ouvinte também. E você se lembra quando você quis realmente carimbar esse sonho, esse desejo seu, você falou, eu vou fazer isso, você se absteve, você fez renúncias, você fez tudo isso e alcançou. Mas por que você não faz isso sempre, a curto, a médio e a longo prazo? Esse é o segredo. Por isso, essa pergunta, se a partir de hoje você não mais receber esse seu ganho, você precisa colocar ela do lado do seu travesseiro, ali na cabeceira. De um lado você tem a Bíblia, de outro lado você tem a educação financeira por meio dessa terapia financeira, sim. Porque você vai começar a entender que você alcançar a independência financeira só depende de você. Lógico, está amarrado aonde? Na família. Porque não adianta nada, eu sou o provedor, Regina, sou o empreendedor, vendo as minhas horas, recebo dinheiro e levo para casa.
A minha família é consumista. Eu preciso trabalhar a família inteira para ser sonhadora. Então, quando eu vou sentar lá, vamos trocar o nosso carro. Então, vamos fazer um consórcio aqui. Daqui 3 anos, 5 anos, a gente já tem um carro novo. A gente já conseguiu, pagamos as prestações, está perfeito, está tudo certo. Podemos trocar até, se ele for contemplado, daqui 1 mês, 2, 3, sei lá. Aí eu já vendo aquele carro que eu tinha, pego aquele dinheiro, guardo e continuo pagando consórcio com um carro novo na minha mão. Ou ainda vou receber esse dinheiro ou esse carro no final desse grupo, quando ele terminar. Tudo é uma questão da gente fazer escolhas. Você falou isso, a gente estava no bastidor, você estava falando, Reinaldo, a gente tem que fazer escolhas na vida, né? Eu falei, sim, muitas escolhas, porque são elas que decidem o rumo da sua vida e o caminho que você quer percorrer. Então, não existe pessoas no mundo que não tenham que se preocupar com uma chamada reserva financeira, seja para a independência financeira, seja você acumular por meio de consórcio ou outros tipos de investimentos também, o recurso financeiro para você realizar, sempre carimbando isso para que você possa realizar. Perfeito, Reinaldo. Então, começamos aqui pela terapia financeira. Já vou levar o meu para casa e já vou começar a ler hoje. Você tem muitos livros publicados a respeito desse assunto e eu queria que você desse aqui uma sugestão de qual caminho percorrer. Por exemplo, se o nosso ouvinte, que eu acho que muitos talvez se encaixem nesse perfil, ele está disposto a aprender, ele não conhece nada, ele vai se aprofundar agora, vai dar o seu primeiro passo, não conhece sobre aplicações financeiras, imaginando isso, ainda é aquele perfil mais antigo que gostava de poupar e colocar tudo na poupança mesmo. Por onde começar? Como dar esse primeiro passo? Primeiro que, só para a gente deixar bem didático, nós podemos estar, e estamos, podemos não, nós estamos em uma dessas 4 situações financeiras que eu vou colocar aqui na mesa agora. A primeira dessas situações financeiras é, eu posso estar investidor, ou seja, eu consigo guardar parte do dinheiro que eu ganho todos os meses. É uma minoria dos brasileiros, mas tem. Eu posso estar numa situação de equilibrado financeiramente. Eu ganho 3, gasto 3, ganho 5, gasto 5, ganho 10, gasto 10. Equilibrado financeiramente. Eu posso estar numa outra situação financeira, que é a terceira delas aqui, endividado. Tenho dívida, pago em dia, está tudo certo comigo, não tem problema nenhum. E posso ainda estar numa situação mais complexa, que é super endividado, que é aquele que virou inadimplente, é aquele que já não tem mais condições de honrar os seus compromissos, esse é super endividado. Se eu perguntasse para você, Regina, qual desses 4 perfis é o pior? Qual é o pior? Eu vou voltar à pergunta. O super endividado. Então, não. Não? Não. O equilibrado. É. Por que seria o equilibrado o pior dos sistemas de situações financeiras? Porque ele está na zona de conforto. O que eu ganho dá para pagar o que eu gasto é o que eu ganho. Está tudo bem comigo. Mais de 50% dos brasileiros estão assim hoje. Nossos pais estavam assim antes. Sim. Pode reparar, nossos pais não foram pessoas, às vezes, muitos delas, uma grande massa da população, independentes financeiramente. Não tiveram uma aposentadoria saudável porque eles também ficaram numa zona de... Naquela época, também no passado, lá atrás, não tinha muitas dívidas, era um pouco diferente. Então, ele vivia no limite. Então, o equilíbrio financeiro, quando a gente ganha e gasta, é um dos venenos da vida. Porque, lembra que eu falei que eu vou deixar de vender horas um dia, porque as pessoas, o próprio mercado vai me expelir, vai me tirar do mercado, porque eu tenho mais idade, os jovens estão melhor do que eu, tal, tudo bem. E eu vou ter que parar de trabalhar. E a hora que eu parar, ou por opção, ou por rejeição, eu vou ter que ter uma reserva. E eu não construí nada, porque eu fui equilibrado durante toda a minha vida. Não, eu honro meu nome, nunca ficou negativado. Às vezes é melhor ficar negativado, para você aprender realmente que você não pode deixar de ter reserva. Olha só, é duro, mas é verdadeiro.
A gente prefere, às vezes, atender uma pessoa super endividada do que uma pessoa equilibrada. Porque a pessoa equilibrada nem sabe que precisa de educação financeira. Exatamente. Os tombos ensinam, né? Às vezes o super endividado, ele precisa dar a volta por cima. E aí ele aprende. Aí você está no fundo do poço, só tem um lugar, subir. Sim. Não, eu não desci para o fundo do poço, eu estou no meio, nem estou para lá nem para cá. Vou ter problema. Então, a primeira orientação é essa. Para que você possa fazer qualquer caminho deles, leva a 4 pilares para você iniciar a sua jornada de melhoria na sua vida. A primeira delas está no D de diagnosticar. D de diagnosticar. A segunda delas, segundo passo, segundo pilar, segunda ação, é o sonhar. É o S do sonhar. A terceira é o O de orçar. Orçamento. E a última, não tão menos importante, é o poupar, o P de poupar. D-S-O-P, metodologia científica de educação do comportamento financeiro. Quando falamos em muito rápido, para a gente ficar bem didático, fácil, só uma pitadinha. D de diagnosticar, tirar uma fotografia da sua vida financeira. O que eu gasto durante 30 dias? Você pegar 30 dias da sua vida e realmente fazer uma grande faxina, olhar para ela e falar assim, peraí, eu vou registrar o que eu gasto de padaria. Vou 5 vezes na padaria, anotei 5 vezes. Vou no supermercado 4 vezes, anotei 4 vezes. No mesmo lugar. Eu vou fazer um diagnóstico, eu vou registrar tudo que eu gasto e tudo que eu ganho durante 30 dias. Não pode esquecer, nenhuma gorjeta, nada, um café, nada. Dei dinheiro pro meu filho, Então tá, tudo. Eu vou olhar para isso e vou falar, tirei uma fotografia. Aí você vai somar o que eu gasto de energia, o que eu gasto de água, o que eu gasto de supermercado, padaria. Aí eu já tenho os totais do mês. Total do que eu ganho, eu não ganho 3, eu ganho 2.700, porque tem INSS, sabe? Esqueci do INSS, eu não ganho 3. Olha a mental, né? Eu estou pensando que ganho 3, mas eu ganho 2.700 só. Bom, coloco tudo isso, já tenho a totalização. Beleza. Aí eu vou para o segundo passo. Vou pensar, mas como é que eu vou falar para minha família isso? Já sei. Olha quanto você está gastando aqui de padaria, de supermercado, jogando produto fora na geladeira. Não. Vamos para uma reunião familiar. Vamos bater um papo com a família sério. Só que nesse papo da família você já fala assim, olha, vamos sentar pela primeira vez para a gente falar sobre sonhos. Filha, lembra aquele celular, aquela viagem? Filho, lembra aquela bola, aquela chuteira? Enfim, o que o filho gosta. Mulher, lembra aquela viagem? Nós vamos fazer. Nós vamos sentar amanhã, 20 horas. Todo mundo, eles querem sentar agora. Não dá para ser hoje não, pai? Dá para ser hoje não, mãe? Não, amanhã, 20 horas. Você vai estimular a todos buscarem pelos seus sonhos. E quando você colocá-los, você tem 5 perguntas para fazer que todos eles precisam responder. Primeiro, o que é o sonho? Quanto custa o sonho? Quanto tempo a gente quer realizar o sonho? Quanto vamos guardar? E de onde vamos tirar esse dinheiro? Lembra dos excessos de 30% em média de uma família em tudo que a gente consome? É lá que eu vou apostar todas as minhas fichas. Então eu vou trocar excessos de gasto de um banho mais curto, né, do que aquele banho mais longo. Eu vou parar de comprar no supermercado sem uma lista, sem calma, vou ter mais calma, vou ter tranquilidade. Eu vou encontrar esse dinheiro na família. Aí eu troco isso. Falei, então, se a gente fizer isso, a gente tem o dinheiro para realizar nossos sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Legal, descobri isso. Terceiro passo, vou para um orçamento. O que é orçamento? É o GPS da vida financeira. O que eu ganho menos o dinheiro que eu vou guardar para aposentadoria, que eu já falei, eu preciso começar a pensar nisso. Os filhos não precisam nem pensar muito ainda ali, mas você, pai, mãe, responsável, precisa. Pelo menos R$100, R$200, não importa quanto você vai guardar ali, mas vai guardar. Vai pensar que esses sonhos que nós definimos na reunião tem quanto vou guardar, eu vou já colocar ali. Vou manter as minhas prestações em dia, para eu não deixá-las ficarem inadimplentes. Vou ter uma reserva de 3 a 6 meses, chamamos de reserva estratégica, e vou ter os gastos, todos eles reduzidos. Aí eu consigo encaixar tudo isso antes dos gastos. Olha só, eu mudei o meu orçamento, meu modelo mental do meu orçamento financeiro.
era ganha, gasta. Se sobrar, faz. Agora ganha, faço todas essas minhas prioridades. A aposentadoria, os sonhos, as prestações, a reserva estratégica, depois vem os gastos. Mas eu resolvi com a família que nós vamos fazer em conjunto. Aí dá resultado. Só eu, o provedor, querer fazer isso, não vai rolar. E o último passo, eu falei do diagnosticar, eu falei do sonhar, eu falei do orçar, agora eu vou falar do poupar. Poupar é simplesmente um ato que você já começou a fazer, porque você vai ter que guardar dinheiro, então você vai ter que deixar de gastar. E o poupar é mais do que guardar só dinheiro, é deixar de gastar. E quando eu vou para o poupar, eu já vou com atitudes muito firmes, né? Poupar, guardar dinheiro, reter, proteger, salvar, deixar de gastar é poupar. Então, o último pilar é eu carimbar. E aí entra o consórcio. Por quê? Porque o consórcio, ele carimba o dinheiro que nós estamos guardando. Ele é um instrumento pronto já. Diferente daquela aplicação que eu estou guardando lá no CDB e tal, muitas vezes ela está lá sem destino nenhum. E dinheiro sem dono, sem destino é dinheiro de ninguém. Eu vou perder. Sim. Olha como é legal. DSOP. Com esses 4 pilares, você muda a sua vida. Eu garanto. Não tem como errar. Bárbaro, e você deixa de ser dominado, né, pela tua situação financeira e passa a dominar, né? Você é autor de decisão, não mais aquele que... Eu falo para você, refém, ou você é dominado ou você domina. E você não fica mais refém a todas essas circunstâncias. Que existem circunstâncias que, como você disse lá atrás, não dependem só de nós, mas a gente mesmo assim consegue, sim, achar um meio para poder... E a primeira etapa é o diagnóstico mesmo, né? É você verificar qual é a sua real situação. Tem pessoas que têm medo até de olhar para isso. É a mesma coisa ir ao médico, fazer um check-up clínico. Exatamente. Eu vou descobrir como meus problemas de saúde clínicas se eu fizer um check-up, se eu fizer um diagnóstico. Agora, se o médico olhar para você e falar assim, olhar nos seus olhos e falar assim, não, tá tudo bem, e não pedir um exame de sangue, não fizer todos os procedimentos de acordo com a sua idade, você pode estar contraindo um problema de saúde que pode ser irreversível. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico também financeiro uma vez por ano, no mínimo. Mas, Reinaldo, eu tenho que anotar tudo que eu gasto todos os meses? Não. Por um mês, quero fazer mais um, no máximo 3. Nada de ficar escravo de anotação. É mental. Depois que eu começo a guardar dinheiro, para que eu sei que eu começo a guardar, o dinheiro começa a aparecer nas aplicações ali. Nossa, já pagamos 3 prestações aqui, 3 contribuições do consórcio, olha só nossa casa chegando, o nosso carro chegando. Eu preciso vibrar, mostrar para a família. Eu só mostro o que hoje? Só problemas. Então não adianta gritar com o seu filho, com a sua filha, não adianta, né? Você tem que ir pelo consenso familiar. E não existe coisa melhor no mundo quando a família se une em prol de sonhos, de propósitos, de independência. É a coisa mais linda do mundo. Porque aí sim tem um verdadeiro sentido da vida. Na Bíblia, Provérbios 17, versículo 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? Profundo isso, não? E bíblico ainda, né? E bíblico. Incrível. Isso. Você vê quanta coisa a gente falou? Bastante, né? Sim. Foi legal? Foi ótimo, foi sensacional e eu ficaria aqui horas. É uma pena que o nosso tempo passa muito rápido, principalmente quando o papo é bom. E nós vamos nos encaminhando então já para a parte final e eu gostaria de contar com você para um bate-bola de respostas rápidas, tá? Você vai responder apenas com pode sim ou pode não, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você, começando então. Reinaldo, pode-se dizer que o consórcio é uma boa opção para quem tem dificuldades em manter a disciplina financeira? Pode sim. Podemos afirmar que a adesão a um consórcio pode ajudar a evitar gastos impulsivos? Pode sim. Pode-se dizer que quem está com saúde financeira comprometida pode usar o consórcio como uma solução rápida para problemas financeiros? Pode sim. Pode-se afirmar que entrar em um consórcio pode prejudicar a saúde financeira de alguém que já tem um orçamento apertado? Pode não. Por quê? Essa é boa e importante falar, porque se eu resolvo entrar no consórcio
inserindo junto a educação financeira para a minha vida, para a minha família, aí sim você tem a solução. Aí pode sim. Aí pode sim. Caso contrário, você não pode não. Você tem que arrumar a sua vida financeira. Perfeito, foi muito bom. Bom, antes de nós encerrarmos, eu queria que você deixasse aqui uma dica. Os insights você já deu vários, os spoilers também, mas eu queria que você deixasse aqui um recado final para quem está nos ouvindo e está talvez pensando em entrar num consórcio ou rever a sua vida financeira, mas ainda tem receios ou tem dúvidas. Então, fale um pouquinho, qual é o seu recado final para esse nosso ouvinte? Perfeito. Bom, ouvinte, primeiro foi um prazer, né, Regina, estar aqui falando com você ouvinte. Espero que você tenha aí tido um pouquinho mais de conhecimento sobre a educação financeira e como ela pode contribuir. E o instrumento consórcio, ele para mim foi uma dádiva da minha vida, continua sendo. Eu o defendo ferrenhamente porque eu sei o quanto ele pode transformar a vida de milhões de pessoas e já o fez, né? Milhões e milhões de pessoas se beneficiaram desta grande ferramenta, poderosa, né? Transformadora, agente dos sonhos. Então, eu acredito que você possa, sim, buscar por esse conhecimento da educação financeira, pode inserir na sua carteira de investimentos um consórcio, pelo menos. Tá lá, faz, não precisa ser muita monta, começa, experimente um valor que você possa, né, todos os meses, e colocar no seu orçamento como uma das prioridades, já que ele vai se tornar um sonho. Então eu acredito muito que se você não participa desse sistema, que eu o convido a participar. E eu garanto, pode me cobrar qualquer tempo, hoje ou daqui 1 ano, 10, junto com a educação desse comportamento financeiro. Eu acho que é desse jeito que a gente vai construir novas gerações saudáveis, sustentáveis, com o poder de realizar sonhos e deixar aquele lado que a gente tem de pagador de contas para ser um realizador de sonhos. Acho que é isso que a educação financeira e o sistema de consórcio pode proporcionar para você e para sua família. Maravilha, maravilha. Foi muito bom estar com você. O tempo passou rápido demais, eu acho. A gente precisa repetir essa rodada, quem sabe até continuando nesse assunto e trazendo ainda mais informações. Me fala como que a gente te encontra nas redes sociais, enfim, como que o nosso ouvinte pode continuar recebendo essas informações. Olha, eu vou suas. fazer mais. Os nossos ouvintes, aqueles 10 primeiros, vou dar um presente para eles. Olha só! 10 primeiros temos presentes. Ouvintes, pode passar aqui, deixar nas mensagens o seu nome, a mensagem do que você achou desse nosso bate-papo. Pode falar a verdade, tá tudo certo. O que te tocou e deixar também o seu e-mail. Você vai receber aqui da BAEC uma assinatura de 90 dias da Deflix, a primeira plataforma streaming de educação financeira. Nós chamamos ela de Netflix da educação financeira. Para crianças de 2 anos, 3, 5, 10, 15, 100 anos. E lá você vai encontrar e vai poder maratonar em todos os tipos de playlists que nós temos. Lá nós temos séries e temporadas, onde nós podemos ter essas situações que nós falamos. Super endividado, investidor, equilibrado. Lá tem playlists delas. O que eu faço eu estando dentro delas? Até eu já te convido a www.deflix.com.br e já fazer um teste de perfil gratuito. Você entra agora na ferramenta, vai lá e já faz um teste de perfil. São 8 perguntas e dessas 8 perguntas você já vai encontrar se você está endividado, se você está super endividado, se você está equilibrado ou é investidor. E a própria plataforma já recomendará para você qual dos conteúdos você deva assistir. Então são 10 primeiros que tiver aqui. Se você colocar a palavra-chave lá, assistir o bate-papo aqui no nosso Pode Sim, Pode Não, e tenho essa opinião, gostei, elogie, participe desse processo e você vai ter esse benefício. Então, uma das redes que a gente tem, que é a deflix.com.br, a outra é dsop.com.br. Tem o Dinheiro à Vista, que é um canal de YouTube meu,
que hoje a gente faz socialmente, Dinheiro à Vista, um canal de YouTube meu. E temos também o meu Instagram, Reinaldo Domingos. Simples assim. O LinkedIn também, Reinaldo Domingos. O que você precisar, é só nos procurar. Em nome de todos os ouvintes, em nome da ABAEC, nós te agradecemos muito. Foi um prazer poder compartilhar esse momento com você e sabemos o quão apoiador você é do sistema de consórcios. Então, para mim, e eu acredito que para todos os ouvintes, foi uma verdadeira aula de como o consórcio pode ser uma excelente ferramenta para o planejamento financeiro pessoal. E ainda, por final, tivemos esse presentão que você está nos dando. Então, pessoal que nos ouve, corram lá, comentem, porque só os 10 primeiros vão receber esse baita presente, porque isso não é um brinde, isso é um presentão mesmo. Muito obrigada, Reinaldo, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Você sabe que nós sempre contamos com a sua presença, nos apoiando em todas as iniciativas da ABAEC e também do sistema de consórcio. Eu também, como você, sou apaixonada por consórcio, então para nós é um empenho muito grande poder levar uma informação de qualidade para o nosso ouvinte sobre consórcio. E eu tenho certeza que hoje você contribuiu muito para isso. Muito obrigada. Pessoal, fiquem conosco, teremos novos episódios. Foi um prazer estar com vocês hoje e muito obrigada. Obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço. Um abraço a todos.